nascido em Feira de Santana em abril de 1925, Vivaldo da Costa Lima morreu em setembro de 2010. Vivaldo foi professor emérito da Universidade Federal da Bahia, Obade Xangô do Terreiro Ileaxel Pofonjá e também um dos fundadores do Centro de Estudos Afro-Orientais. Vivaldo era um intelectual oral. Vivaldo era um homem capaz de conquistar uma plateia em poucos minutos. Tanto podia ser numa conferência, como poderia ser numa mesa de bar. Como também poderia dar uma patada numa conferência, como também dentro de uma mesa de bar. Sobretudo, quando as perguntas eram inconvenientes, ele era tolerância zero. Pergunta burra, tá entendendo? Tolerância zero. Estamos conversando nesse instante com o Dr. Vivaldo Costa Lima, que conheceu Nova Canaã ainda quando ela era uma vila no seu início, na sua formação. Doutor Vivaldo, o senhor é de lá da região? Não, eu não sou de Nova Canaã. Não tive essa sorte, ou não mereci, como diria o poeta, não é? Eu sou de Feira de Santana, sou aqui do começo do sertão. Minha ida para lá se deveu a um convite. Eu me formei em odontologia muito jovem, eu tinha 19 anos, não é? Eu me formei muito novo, naquele tempo era possível isso, entrava no ginásio muito jovem. E éramos vizinhos em Itapajipe, onde eu morava, de uma família Figueira, os médicos, dentistas, e um deles, Aurino Figueira, era dentista em Iguaí, perto de Nova Canaã. E ia mudar para a Conquista. E em conversa, a família e tal, ele achou que ele se comprometeu com o pessoal, com os clientes dele de Iguaí, que levaria um dentista para lá. Então me convidou e eu fui até lá e acabei ficando em Iguaí. Compreendeu? Eu comecei a trabalhar em Iguaí. Passei um ano e tanto em Iguaí como dentista. Foi em Iguaí que eu conheci a área toda. De Iguaí que eu viajei a cavalo num burro emprestado pelo Jeremias Guzmão, uma pessoa que tinha uma fazenda lá. E foi uma coisa muito curiosa, que a primeira vez que eu viajei, a cavalo, né, no caso, um burro emprestado por Jeremias, eu fiquei solto na manga. O burro, eu não sabia abrir a porteira, cancela, né, então desmontei do animal para poder vir a Nova Canaã almoçar na casa dos Gama, de Plínio Gama, não é? Eu ia almoçar, tinha sido convidado para almoçar com Plínio, que naquele tempo noivara a filha com o juiz de direito de Poções, Dr. Eurico Alves Boaventura, que era cunhado de um irmão meu. Por aí você vê já as ligações familiares naquela área. Então eu soltei o animal, saí do animal para abrir a cancela. Quando eu abri a cancela, o animal disparou na manga. Eu não sabia que eu não podia deixar o animal solto. Foi a minha primeira experiência. Com uma semana de lá, meu vínculo com Nova Canaã, se pode dizer que começou por um equívoco, uma ignorância minha de como tratar do animal. Mas depois eu aprendi. Mas o senhor chegou a morar mesmo em Nova Canaã ou Água Fria, não? Não, eu morei. Um ano depois, mais ou menos, eu tinha muitos clientes em Nova Canaã, porque Nova Canaã não tinha dentista. Agora, a clientela de Nova Canaã, onde não havia dentista, de vez em quando aparecia um prático, não é? Nem sempre muito competente. Então, me convidaram para eu ir passar uns tempos em Nova Canaã. Nessa época eu já tinha muitos amigos ali em Nova Canaã. A família Gama, não é? Plínio Gama, essa família Matos, Bernardino, que era meu amigo, o velho Bernardino, as filhas, os filhos, não é? Nato, Jonatas, o que era médico que estava nos Estados Unidos, que chegou nessa época, Esaú, que foi depois para a Conquista, e uma série de coisas. Por esse tempo, um irmão meu se formou em medicina aqui na Bahia. E eu o convidei para passar umas férias na região, porque ele estava interessado em ir para o interior e tal. E lá em Bicuí, um pouco mais adiante, queriam também que fosse um médico novo para lá. E meu irmão foi, eu estava em Nova Canaã já nessa época. E gostou muito da área, da região, voltou para lá, acabou se estabelecendo em Bicuí, hoje está em Conquista. Mas isso é outra história, é outro parêntese. Quando eu fui para Nova Canaã, 47, porque eu cheguei em Iguaí em maio de 46, me lembro bem, que eu fiz 20 anos lá, eu faço 20 anos em abril. Como eu tinha essas ligações com Plínio, que era uma pessoa muito importante no lugar, da comunidade, um homem simples, tinha uma loja, muitos filhos, alguns vivos hoje em Conquista, como Edgar, Pita, pessoas da minha geração, né? A mãe dele, Dona Dalgis, uma senhora encantadora, que faleceu há pouco tempo. Então, e tinha esse parente meu, contraparente meu, que era casado com a filha dele, que era juiz em Poções, exatamente. E tinha os Matos, e tinha muita gente mais. Então eu fui para lá. Nesse tempo, o trabalho em Iguaí continuava bem, mas houve uma série de problemas lá em Iguaí, de política interna de um médico chamado Oduvaldo Barros,
teve uma série de problemas lá, uma coisa muito antiga, muito desagradável de lembrar. E, de uma maneira ou de outra, os médicos de Iguaí, meus amigos Arlindo Martins e Ezequiel Batista, estiveram envolvidos nessa história. E eu tinha um consultório junto na casa de saúde desse médico, e ficou uma situação muito antipática. Então eu aproveitei e fui passar uns meses em Nova Canaã. Esses meses se estenderam por mais de um ano, até que meu irmão chegou para Ibicuí, e eu mudei com meu irmão para Ibicuí. Quer dizer que eu realmente fui dentista naqueles 3 lugares, não é? Você teve problema já que chegou lá com 19 anos, de aceitação? Não? A população achou que era um menino ou assumiu como um dentista respeitado? Não, essa experiência em Nova Canaã, a minha, já me aceitaram como dentista, porque eu vinha de Iguaí. Quando eu cheguei em Nova Canaã, eu já tinha 21 anos, ia fazer 22. Eu cheguei em Iguaí, fiz 20 anos em Iguaí. Um ano depois eu tinha 22 anos, não é? 2 anos depois eu tinha 22 anos. E realmente me achava um pouco adoidado, não é? Talvez, um pouco peculiar. Eu era um garoto recém-formado, querendo naturalmente por motivos pessoais, procurar sua independência econômica, sair da tutela paterna, meu pai, tudo isso que me comprou o consultório de Aurino, não é? Essa coisa toda. Então eu estava encantado, extasiado com as coisas da área. Foi o meu primeiro contato com o interior, com a população, a gente, os costumes, a tradição, não é? Os hábitos. Eu lhe disse mesmo que aprendi a montar cavalo lá. Com 6 meses eu já estava comprando cavalos, já montava muito bem, tinha cavalos nas mangas dos amigos lá, não é? Que guardava meus animais e tal. Gostava de cavalos hoje que estão na moda, os manga largas. Comprava manga largas que vinham de Minas. Jeremias Guzmão mesmo, o filho dele, Jaimilton, que hoje é um grande fazendeiro em Calções, em Conquista, me vendeu um cavalo maravilhoso. E eu cometi muitas gafes nessas coisas, porque não entendia. Uma vez mesmo eu vou lhe contar. Jaimilton Guzmão me emprestou um cavalo dele maravilhoso, chamado Cassino, para eu ir almoçar em Nova Canaã, na casa de Dona Donina Vieira. Não sei se você conhece essa família, diante da casa onde você morava, em Água Fria, num lugar chamado Numa Baixa, ali, não sei o nome, você talvez se lembre o nome. Dona Donina Vieira era ligada a essa família Matos, era cunhada desses Matos, parente desses Matos. E eu levei o animal, fui até com o filho de Jeremias, que hoje já foi deputado, Irã Guzmão, e fomos almoçar lá na casa de Dona Donina Vieira. Havia um culto dominical, que nós fomos convidados, eles eram batistas, mas deixei o cavalo arriado e apertado a cilha e tudo debaixo de uma árvore. O cavalo quase que afrontou, como se diz na área. Eu não me lembrava, eu não tinha experiência para afrouxar o arreio do animal, porque o cavalo ficou horas inteiras lá. Então essa coisa toda eu fui aprendendo aos poucos, não é? Arriar o animal, eu mesmo passei a arriar, essas pequenas experiências. E eu era jovem, adolescente quase, não é? E gostava de festas, dançava muito, gostava de dançar. E lá em Ibicuí, em Nova Canaã, quando eu fui para lá, já vindo de Iguaí, eu tinha uma reputação assim de gostar de festas e tal. Vinham aqueles amigos de Poções, aqueles advogados, Rui Pinheira, João Caetano. E as festas eram em Iguaí, porque em Nova Canaã não havia festas naquele tempo, porque a população era basicamente protestante, isto é, batista, com um cuidado muito rígido. Eu me lembro bem que um grande amigo meu, de lá naquele tempo, um rapazinho, mais jovem do que eu, amigo de seu irmão conheceu, Valdir conheceu, um menino que estava estudando em Jaguaquara, da família Vieira Matos, primo dos Matos, não é? E ele foi expulso da igreja, teve que ser pastor Jacinto, que era um homem terrível, fundamentalista, pastor da igreja, era muito fundamentalista, eram protestantes ortodoxos, não é? Então o menino foi a uma festa de São João comigo, e depois foi expulso da igreja porque foi uma festa, porque dançou. Edivaldo Vieira Matos. Por aí você vê, neto do velho Inocêncio. A mãe dele, Lídia, era filha de Inocêncio Matos, casado com Juvenal Rocha. Vê se tem 40 anos, mas eu me lembro ainda disso. Lá tinha uma moça, que eu gostava muito dela, uma pessoa encantadora, e era agente dos Correios, Aurinha, uma senhora muito simpática. O irmão dela era Nenê Monteiro, é seu sogro, é? Que curioso, ainda bem que eu vou falar bem, viu? E a Aurinha é irmã dele, Nenê Monteiro. A Aurinha adorava dançar, era uma moça muito elegante, ela se vestia como se estivesse em Salvador, lá dentro, não é? Ela ia para Iguaí, onde vocês tinham os parentes, onde eles tinham os parentes, nas épocas das festas,
porque em Nova Canaã não tinha festa, os bailes eram episódicos. Isso por aí você não era nascido nesse tempo, você era menino, mas você vê que havia uma vida muito rígida, muito severa, pela influência batista na comunidade, mesmo na comunidade católica, que havia muitas famílias católicas, mas que serviam mais ou menos, seguiu essa orientação de severidade lá em Nova Canaã. Lá em Nova Canaã, nesse tempo, eu fui o primeiro dentista lá. O comércio, como se dizia, estava se estabelecendo em redor daquele traçado clássico da praça, a igreja protestante na praça, porque os protestantes eram mais ricos, economicamente mais poderosos do que os católicos, porque os grandes fazendeiros que cercavam a cidade, a então vila, não é? O distrito, eram protestantes, então fizeram a sua bela igreja lá, Leovigildo Matos, Bernardino e outros, daquela família Matos e também outros. Tinha um senhor também que era batista, que tinha uma casa de negócios, logo na entrada do comércio, não me lembro o nome dele agora, numa esquina. Tinha uma loja lá, uma loja que vendia tudo, não é? Não me lembro. Lá tinha um grande amigo meu chamado Enete Costa, não sei onde está Enete hoje. Ele, por sinal, viveu quase que até agora como protético. Enete começou a trabalhar comigo. Fui eu quem começou a trabalhar comigo. Eu quem ensinou a ele a prótese que ele fazia lá, para mim, ele foi meu assistente lá. E depois eu soube que ficou protético, ótimo, pelo menos arrumou a prótese. Tinha um irmão também, ele era filho de Paulo Costa. Eu brincava muito com ele, porque meu pai também era Paulo Costa, mas meu pai é Paulo da Costa Lima, e ele era Paulo Costa. E casou em segundas núpcias com um Matos também. Andrade, filho de seu Osés, é Edmir. Osés Andrade. Osés. O irmão dele é Edmir. Também foi bom você me falar nessas coisas, porque são pessoas que eu quero muito bem e que me ajudaram muito, tinham paciência comigo, compreende? Porque eu era inteiramente irresponsável a respeito de certas coisas de vida, não é? Nessa época, meu irmão chegou como médico, então eu fiquei ainda um pouco em Nova Canaã, terminando os trabalhos, porque eu tinha muito cliente, eu era o único dentista de lá, não é? E era um dentista razoável, não era melhor nem pior do que os outros, era um dentista interessado, mais ou menos correto. E fui para Nova Canaã. Levei, inclusive, o consultório foi num carro de bois, imagine, porque o transporte era mínimo, não havia estrada para Ibicuí. A estrada para Ibicuí se criou por essa época. Um carro de um rapaz chamado Lulu, que tinha um Ford, foi carregado praticamente por nós, por mim inclusive, de Iguaí para Nova Canaã, para Ibicuí. O que havia em Nova Canaã nesse tempo era uma caminhonete de Leôncio, chamava-se Leôncio, tinha uma caminhonete, uma perua, não é, que se chama hoje, mas era uma caminhonete que vinha toda a tarde quando não chovia na serra. Quando não chovia lá em cima, no Rodeador, naquela zona lá, aquela famosa ladeira, que quando chovia não tinha... Só se vendo, Capa-Bode. Aquela zona, aqueles topônimos todos que você lembrando agora me vem à memória outra vez. Não se atolava, era uma estrada que não era asfaltada até não sei quanto, não é? Eu cheguei lá ainda assim. E uma ocasião o rio Gongogia encheu e eu fiquei sem poder atravessar para Ibicuí muito tempo. Porque Iguaí foi formado de imigrantes, como também Nova Canaã, gente da mata, gente do norte da Bahia, gente daquela área fronteiriça entre Jiquié e Jaguaquara, aquele pessoal da Estrada de Ferro, a antiga Estrada de Ferro, e muita gente do sertão também, não é? Das lavras diamantinas, muita gente.